Obrigado, presidente, caros colegas. O que me traz essa tribuna hoje, dia 30 de junho, é justamente isso. Hoje é o último dia do primeiro semestre dessa sessão legislativa. A partir de hoje começa o recesso e as sessões só voltam a acontecer no dia 1º de agosto, ou seja, o mês de julho de recesso. Em um semestre de esperanças, em um semestre de projetos e de lutas, nós vimos, infelizmente, muito poucos avanços na área de educação no que tange ao atendimento das necessidades dos profissionais de educação. Nós tivemos uma série de estudos, junto com eles, ao longo de 2014. Esses estudos foram, na maior parte, finalizados no final de 2014, e nós esperávamos que nesta primeira metade de 2015, que nós conseguíssemos aí uma pauta mínima de atendimento necessária para esses profissionais de educação. Nós temos grandes demandas e um dos grandes problemas que nós enfrentamos foi a crise financeira que atingiu e atinge não só o governo estadual, como também o governo federal, e é claro, por mais saúde que a prefeitura possa ter, vai atingir também a prefeitura que vive de repasses tanto estaduais quanto federais. É importante entender que todos nós que ocupamos uma posição de gestão, ou mesmo, vamos para quem está em casa, que fique mais simples, nobre presidente. Nós, em nossas vidas pessoais, muitas vezes nos vemos, num mês de descontrole ou de problema financeiro, nós nos vemos numa situação em que as despesas ultrapassam as receitas. Nunca deve acontecer, mas infelizmente de vez em quando acontece, quem nunca passou por isso. Naquele momento em que a nossa receita é menor do que a quantidade de despesas, nós damos prioridade sempre àquelas coisas que nós julgamos ser mais urgentes. Num cenário de falta de dinheiro, falta dinheiro sim, mas não falta para tudo. Então, esse é o apelo que nós fazemos, essa é a luta que eu venho aqui representar, para que nesse segundo semestre, logo no início dele, logo no mês de agosto, a gente possa aqui discutir as pautas da educação e das categorias. Não podemos mais aceitar que isso passe para frente, para um dia que não tiver a crise. Essa coisa de para frente quando a crise passar, é para as coisas que não são urgentes. Enquanto aquela campanha antiga da fome, que do Betinho, ele tinha: quem tem fome tem pressa. Pois é, quem está no dia a dia, no chão da escola, tem pressa também. Esses profissionais, enquanto aqui se espera o fim da crise, os profissionais estão lá, estão agora lá, amanhã às 7 horas da manhã vão estar lá, amanhã às 3 horas da tarde vão estar lá, e as crianças vão estar lá, e por aí vai. Então não dá para esperar o final da crise, porque não dá para você fechar a escola. Espera aí, então quando a escola abrir a gente vai lá. Não, vamos priorizar. Vou dar alguns exemplos. Em relação a P1 e P2, que esta casa, quase todos nós aqui fomos autores de emendas que criou a possibilidade de migração de 40 horas, existe uma luta um debate que nós precisamos fazer com a Secretaria em relação a quem fez greve em 2013 e quem fez greve em 2014. Teve gente que nunca teve uma falta sequer na prefeitura, mas que fez a greve, que ensejou inclusive a discussão que veio tornar essa possibilidade da migração realidade. Ora, é muito paradoxal que essa própria pessoa não possa migrar para uma coisa que ela mesma lutou, né? E que nós aqui possibilitamos a ela. Essa discussão tem que ser feita. Nós temos que nos reunir ainda no início de agosto para levar essa discussão lá na prefeitura. Não podemos ter penalização. Aquele profissional, todo profissional, seja professor, seja advogado, seja médico, não importa.
em toda a profissão há aqueles bons e maus profissionais, e é claro que é uma minoria, né, que há entre os profissionais, há uma minoria que é mau profissional, ou seja, aquele que, sim, pega um atestado todo mês, aí vai lá só para faltar um pouquinho, todo mundo conhece um colega que é assim, infelizmente conhece, né? Então, tudo bem, esses aí, de fato, você não vai ampliar eles para 40 horas, porque o prejuízo vai ser maior ainda para a criança. Agora, um profissional que nunca faltou um dia de aula, mas fez uma greve em busca justamente da melhoria, ele sem pedido de migrar, isso é um contrassenso, né? É uma discussão, é um debate que nós temos que fazer. E vamos fazendo um a um se necessário for. Essa casa tem essa obrigação, essa emenda é nossa. Vereador Marcelino, os vereadores que estão aqui presentes, essa emenda é nossa. Nós fizemos a possibilidade disso, então é nossa luta brigar por ela acontecer. Não adianta a gente fazer uma letra morta que não acontece. O Executivo tem que executar o que a Câmara cria de legislação. Então nós temos a obrigação, não só legal de fiscalização, mas moral de cobrar com que isso seja aplicado. Em relação à direção de unidade, a equipe de direção não é só diretor, né, também é adjunto e coordenador pedagógico, e em alguns casos de creches, os coordenadores e os professores articuladores também são considerados direção. O caso deles é o seguinte: desde sempre, eles fizeram 22 horas e meia, eles fizeram 40 horas e receberam como 22 horas e meia, ou 16, enfim, de acordo com a sua matrícula. Recebem o DAS ou o DAI pela função que estão desempenhando, não pela profissão de professor, né? Na profissão de professor, eles têm a matrícula deles. A matrícula deles nem sempre é de 40 horas, mas eles trabalham por 40 horas sem receber por 40 horas. Isso foi uma coisa que desde sempre aconteceu. Mas essa possibilidade agora recente do P2 de 40, com a mudança da LDB, vir com licenciatura plena, o P1 de 40 o P1 de 40 de licenciatura plena passar a poder ser concursado com 40 horas, e agora, em última instância, a partir de 2013, também a possibilidade da migração de 40 horas, essa diferença entre o diretor de 22 horas e meia que trabalha 40 e o professor de sala efetivamente de 40, essa diferença ela fica muito mais clara. Então, a obrigação moral, lógica, todos os instrumentos, todos os músicos de uma orquestra são importantes, mas o maestro, sobretudo, é importante. O diretor, o adjunto, o CP, eles têm que ter esse reconhecimento. Eles têm que receber, eles têm um duplo papel. Eles são profissionais, professores, a profissão deles é ser professores, e eles estão em uma função, num cargo comissionado, numa função gratificada. Ora, a função e o cargo comissionado é o DAS 6, o DAI 6. Agora, a profissão deles, eles estão com 40 horas, estão recebendo só com 22,5. Não dá mais para se esperar para resolver isso. Tem que ser proposto alguma coisa ontem para eles, né? É um ano especialmente importante. Qualquer momento, já era urgente, agora esse ano é um ano especialmente importante, é um ano de Prova Brasil, é um ano que a cidade do Rio de Janeiro quer que esses profissionais estejam motivados, inclusive para que a gente possa ter essa medição do conhecimento, do que as crianças tiveram de conhecimento. Não é informação, mera informação que a gente quer que as crianças tenham na escola, a gente quer que elas se apropriem do conhecimento, senão não tem educação, né? Não há educação. Então, como que a gente vai perder esse momento de uma educação, de uma medição importante, como vai acontecer no final desse ano, né? Merendeiras. As merendeiras, nós já mostramos estudos aqui, que as merendeiras, o modelo de merendeiras faliu, morreu junto com as merendeiras. As merendeiras foram mortas na cozinha, né? Mortas, algumas literalmente, mas as que não foram literalmente foram mortas funcionalmente, porque você vê o seguinte, houve de uma merendeira uma fala, né? Eu entrei para o serviço público com a cabeça erguida, porque eu seria servidora pública.
Eu entrei de cabeça erguida porque eu tinha a contribuir para a minha cidade. Hoje eu estou no cantinho, estou lá readaptada por problema físico. Hoje eu não me sinto mais produtiva. Eu quero me sentir produtiva para quando me aposentar eu sair com a cabeça erguida de que eu fui útil para o serviço público. Isso é uma fala muito forte. E é uma fala que acontece com nada mais, nada menos que 3/4 dos servidores merendeiras. Isso é um absurdo. E quanto mais merendeiras se readaptam, quanto mais merendeiras se licenciam, mais as merendeiras que estão na ativa sofrem e mais rápido elas também vão seguir esse mesmo caminho. Faliu esse modelo, faliu. Nós temos que dar a resposta a elas, e a resposta a elas é a reestruturação das atribuições e é a mudança de nomenclatura e a mudança de atribuições para o agente de alimentação escolar, que é o que o governo federal prevê. Agente Educador 2, talvez é dos cargos que sofre maior discrepância na rede municipal. O agente Educador 2, inspetor de alunos, vamos colocar mais claramente a função, o inspetor de alunos, o agente Educador 2, ele é concursado com nível fundamental. Gente, fundamental, só para ficar claro, o antigo 1º grau. Gente, fundamental é o nosso aluno. Fundamental é o aluno da nossa escola, meu presidente. Fundamental é o aluno. Não dá para você colocar um inspetor de aluno que vai tomar conta do aluno com o mesmo nível de escolaridade do aluno. Esse profissional tem que ter o mínimo de médio e, de preferência, que seja colocado para ele o mesmo critério do secretário escolar, médio técnico, em segurança. O agente de apoio à educação especial, uma pauta que interessa não só a quem fez concurso, mas em especial para as mães, para as crianças e para todos os educadores que confiam no processo de inclusão. Não existe possibilidade de você incluir uma criança, de fazer um pai de uma criança não verbal, por exemplo. Você não consegue fazer aquele pai acreditar no processo de inclusão se ele não souber que naquela sala com outros 30 alunos, 40 alunos, tem alguém para mediar. Tem alguém que vai estar ali para ajudar o professor no processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Não existe como você convencer aquele professor, dar a segurança para aquele professor local. Numa sala de aula com 40 alunos, toma agora essa criança com autismo que não fala para você fazer o letramento não, no fundamental, para você fazer a alfabetização dele. Como é que você vai dar atenção para aquela criança com outras 40 crianças gritando dentro da sala, naquela agitação tão típica das séries iniciais, por exemplo, né, do ensino fundamental? E aí? Um exemplo, né? Isso aí se repete não só no primeiro segmento, no segundo também. O segundo já vai trazer outros problemas, né? Uma troca constante de profissionais, cada professor com a sua especialidade. Então, esse mediador, esse agente de apoio à educação especial também foi criado nesta casa. Nós temos também a obrigação moral de exigir a sua implantação, de exigir a sua chamada. Temos que fazer. Secretário escolar. O secretário escolar também foi votado aqui, também foi criado numa negociação com a secretaria. Foi uma grande vitória para as equipes de direção. Agora, eles têm que ter muito mais estrutura do que hoje eles têm. Não adianta um secretário escolar sem computador. Não adianta um secretário escolar que tem que fazer rodízio, de mesa, inclusive, né? E a gente levantou alguns casos como esse. Então, estamos numa crise? Estamos. Mas mesmo numa crise, você prioriza, negocia o que você não consegue pagar e prioriza pagar aquilo que você pode. Então, qual é o tipo de prioridade que se coloca numa crise? Não é que se a crise, estamos numa crise, não temos dinheiro para nada, é zero de receita. Tudo bem, aí você não vai resolver, não tem como resolver, mas não é o caso. Então, como transformar isso em prioridade? Nós só transformamos essas coisas em prioridade se essa casa acordar para essa responsabilidade. Muitos desses filhos, desses projetos, dessas emendas, elas foram criadas aqui. Nós temos sobre elas a responsabilidade de fazê-las virar lei. E eu sei que a Secretaria de Educação quer que isso aconteça. Então vamos, todos juntos, ajudar nessa pressão. Em relação à educação infantil, período mais importante da educação da criança. Na educação infantil, que além de ser o período mais importante da educação da criança, ainda é o maior desafio que a Prefeitura vai enfrentar, porque ela tem que universalizar até 2016, até o ano que vem.
Tem que estar universalizado 4, 5 anos, a fase da educação infantil da pré-escola. Tem que estar universalizada. E aí nós temos 700 PEIs no banco que estão com aquele mesmo problema que eu falei do P1 e P2, que fizeram a greve e não deixam migrar. Em relação ao AI, o agente de educação infantil, continua-se o cabo de guerra sobre... continua-se o cabo de guerra sobre concursar ou não concursar. Não tem que ter discussão. Aí, as leis federais falam, é um cargo de educação infantil. Todo profissional de educação infantil tem que ter o mínimo de médio normal. Tem que se alterar a escolaridade deles, a da Lei 3985 de 2005 para médio normal, e promover novos concursos. E adequar os atuais, como fez Niterói, como está fazendo agora Angra dos Reis, para os quadros de magistério, porque tem que ter quadros de formação de professores, tem que ter médio normal. Nós estamos fazendo, pela Comissão de Educação, o vereador Rocal, o vereador Raymond são colegas na comissão, audiências públicas regionais. Fizemos a primeira em Campo Grande, com grande sucesso. Essa audiência pública contou com a participação do chão da escola, que foi importantíssimo. Quando nós fazemos, às vezes, aqui na Câmara, a audiência, por ser longe das bases, onde as pessoas moram, pais, profissionais de trabalho, para vir até o centro da cidade, você acaba tendo discussão em audiência pública só de pauta sindical. A gente teve um excelente, né, professor, um excelente feedback de como foi feita essa reunião, e vamos fazer mais 10, aí uma por CRE, né, e vamos fazer isso de forma cíclica, né, terminando nós voltamos, queremos que aí todos os vereadores saibam disso, e a população também, para que a participação seja total. Por último e não menos importante, porque eu já vejo que meu tempo se aproxima do final, em breve chegará a esta casa o Plano Municipal de Educação. É claro que está atrasado, o plano deveria ter chegado aqui até 24 de junho, né? Mas se você considerar que o Plano Nacional de Educação tinha que ter sido aprovado em 2011 e foi aprovado em 2013, se a gente atrasar se a Prefeitura atrasar o envio para cá em 1, 2 meses, também não é dos piores problemas. Vamos discutir o conteúdo dele. Vamos discutir aqui o conteúdo do plano. O conteúdo do plano, essencialmente, fala de metas. O Plano Municipal de Educação nada mais é do que uma lei. Nada mais é do que uma lei. É uma lei, é uma proposta que o Executivo prepara de lei e envia para cá, para o Legislativo, e aqui nós votamos. Essa lei, ela consiste essencialmente em metas para 10 anos da educação, ou seja, como que a cidade do Rio de Janeiro enxerga o futuro da educação num prazo de 10 anos. São metas a atingir. Exemplo, a universalização da educação especial com qualidade, ou o fim do analfabetismo para crianças com 8 anos. São exemplos de metas que se colocam para 10 anos, né? Por isso é um plano decenal. É claro que nós estamos prontos para fazer o debate na Comissão de Educação, trazer as audiências públicas para cá tão logo o plano chegue. Há pontos polêmicos, a gente sabe, né? Há pontos polêmicos como aquela da identidade de gênero, por aí vai, mas tem que ser feito o debate nesta casa, desses pontos, dessas categorias. O plano determina as metas. Até 10 anos, a gente quer o novo cargo de agente de alimentação escolar das merendeiras esteja completamente consolidado, com todo mundo treinado, com ensino médio normal, mas não precisa ser 10 anos, você pode colocar metas para 2 anos, para 3 anos. Este plano, o Plano Municipal de Educação, será o maior evento, será o documento de maior importância para nortear todas as ações de educação desta cidade pelos próximos 10 anos. É imprescindível a participação não só dos senhores vereadores, como da própria população e principalmente desses profissionais, porque no final das contas são esses profissionais que fazem a educação funcionar. Então, é por eles que nós temos que convidá-los para estar aqui, para que essas pautas aconteçam. Então, para concluir, agosto, esperamos um semestre nas negociações. De agosto não dá mais. Nós precisamos que a Câmara reabra em agosto com esses projetos em pauta para discutir, porque não dá para a gente tirar a última coisa
que esses profissionais têm nesse momento, que é ainda a esperança de um trabalho melhor, de uma condição melhor. Está nas nossas mãos essa responsabilidade e em agosto, cada colega aqui, eu vou chamar junto comigo a essa responsabilidade. Que venha o recesso, mas que venha depois dele as nossas transformações, que são tão importantes, que a gente está pleiteando pela voz, sendo a voz dessas próprias categorias que se chegam. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.